Deus é bom em todo tempo. Tem fogo aí, irmão? Você é fervoroso e fervorosa de espírito, amém? Glória a Deus, nós temos a unção de Deus à nossa disposição. Nós temos a forma, mas nós temos o poder. E o poder de Deus, a unção de Deus, ela está se movendo agora, despedaçando jugos, levantando pessoas, trazendo promoção, aleluia. Enquanto nós exaltamos e glorificamos a Ele, Ele está abrindo portas que ninguém pode fechar, e Ele está fechando portas que ninguém pode abrir. Esse é o nosso Deus, e nós adoramos a Ele, em nome de Jesus. Pai, nós honramos o Teu nome e a Tua palavra, e consagramos esse tempo, Pai, que tempo maravilhoso, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, nós somos tão gratos por ter um Deus tão bom, tão amoroso, nosso Deus, o único Deus, poderoso, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Deus que operou no passado, mas é o Deus que continua operando, Deus que era o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus, dê um glória a Deus aí na sua casa, bem animado. Pega a sua Bíblia, pode sentar, amém? Aleluia, nós vamos fazer uma declaração de fé. Deus é bom em todo tempo, aleluia. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: a palavra de Deus me ensina o que eu tenho, o que eu sou e o que eu posso. Diga: eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu sou bendito, praga nenhuma chegará à minha tenda, o Senhor cuida de mim, existem anjos me guardando, existe proteção sobre a minha vida, e eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. Para terminar, diga: obrigado, Pai, pela Tua palavra, que me faz andar velozmente. Em nome de Jesus, quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Que bom, né, irmãos, estarmos juntos. Quando eu digo, mesmo não sendo exatamente como nós queremos, né? Veja que isso aqui não é um culto online, é uma transmissão online. Mas você está pegando essa transmissão, esse gancho e fazendo culto aí na sua casa, amém? Nós temos uma equipe linda aqui, servindo, e eu quero agradecer e honrar a todos vocês, muito bom, feliz do pastor que tem uma equipe linda como eu tenho aqui no Morumbi, amém? São irmãos e irmãs que decidiram se levantar em Deus para somar a essa visão, e nós estamos avançando e desfazendo as obras do diabo, amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ministrar a palavra. Que momento de música maravilhoso, irmãos. E o Senhor tem sido tão generoso conosco, né? Temos provado da unção, e não há nada mais importante para nós do que provar dessa presença manifesta, do que provar da unção de Deus. Eu creio que você está muito animado, amém? Glória a Deus. Então, pode ser que o seu time aí, o Palmeiras, tenha perdido hoje, mas saiba que isso aí não pode roubar a sua alegria, amém? O Palmeiras continua sendo o melhor time do Brasil, quer dizer, brincadeira, só para você rir um pouco, amém? Já teve aqui irmãos que não concordaram com o pastor, né? Mas eu acho que o pastor agora não foi tão guiado pelo Espírito para dizer isso, né? Mas só mesmo para brincar com você. Irmãos, o evangelho tem que ser divertido, amém? E não deixe com que coisas naturais roubem a sua alegria. Fique animado, coloque uma expressão de alegria aí, e vamos ouvir a palavra de Deus com esse entendimento, amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, irmãos. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Quero repetir isso aqui. E para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Quantos se sentem amados por Deus com uma palavra dessa? Amém? Uma outra versão diz: ela nos ensina a maneira correta de se viver. Há uma maneira de se viver, irmãos, uma vida acima da média, e essa vida e essa maneira de se viver é em Cristo. Diga: em Cristo. Em Cristo você pode viver uma vida que sem Ele não seria possível. Eu amo esse texto porque
Primeiro ele disse que a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela foi e essa inspiração continua valendo, amém? E ela é útil para nos ensinar. Talvez você não tenha escutado o seu marido, talvez você não tenha escutado a sua esposa, talvez o filho não tenha escutado o pai, deveria, mas não tenha escutado. Mas chegou um momento onde o próprio Deus, por meio da palavra dele, vai falar com você. E essa palavra, você será convencido pelo Espírito, eu creio, e você vai perceber o que não está em ordem na sua vida. E a palavra de Deus, que é amor, mas também que é um Deus justo e bom, ela nos corrige quando erramos, e nos ensina o que é certo, nos ensina a maneira correta de viver, amém? Então receba a palavra de Deus com mansidão no seu coração, e mesmo que não seja um assunto que você, eu queria ouvir tal assunto, veja, nós temos que pegar todo o ensinamento da palavra, não somente as partes que nós gostamos mais. Então, vibre com a palavra como um todo, porque o resultado final é progresso, amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, gostaria que todos abrissem a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, e eu disse isso quinta-feira ministrando, a palavra de Deus nos tira do natural, exatamente isso que nós precisamos provar nesses dias, glória a Deus. Deus nos leva a uma condição onde podemos viver uma vida diferente, porque agora Ele está nos potencializando para viver essa vida, amém? Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vocês, irmãos, diga irmãos, ok, está falando com a igreja, amém? Foram chamados para viver em liberdade, graças a Deus por isso. Sabia que enquanto você lê a Bíblia, você pode se regozijar? Amém? Você pode se alegrar, amém? Glória a Deus. Então, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Quantos livres tem aqui? Quantos livres estão me assistindo? Amém? Glória a Deus. Saiba que você foi livre não para viver qualquer tipo de vida. Veja, se uma pessoa ela foi presa porque cometeu um delito e ela foi condenada a vários anos de cadeia, 7 anos de cadeia, ela cumpre aquele tempo. É só um exemplo para você entender algo. Então ela cumpriu aqueles 7, 8 anos, a justiça tem que liberar. Mas quando a justiça libera, não libera para essa pessoa viver de qualquer maneira. Libera para essa pessoa viver de acordo com as leis do país que ela vive. Assim é o cristão. Você nasceu de novo e você em Cristo foi feito livre do pecado, livre do diabo, livre da morte espiritual. Mas Ele está nos ensinando, não usem dessa liberdade para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso, digo, deixe que o Espírito guie a vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Vou repetir. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da vida. Me permitam repetir isso. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Palavra de salvação. Quantos creem, digam amém. Então, esse texto é maravilhoso, e no versículo 16, ele está dizendo, vocês são livres, né? Ele vem do versículo 13, mostrando que nós somos livres em Cristo, mas que nós não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, ou à natureza humana. E no versículo 16, ele diz que a maneira de você mortificar ou não viver segundo as inclinações da natureza humana é você viver pelo Espírito, ou algumas versões, deixem que o Espírito guie sua vida, ou andai no Espírito, ou deixe o Espírito Santo conduzi-lo em cada passo. Então, Paulo está conversando aqui, escrevendo para a igreja, e ele está trazendo uma orientação muito séria, e dizendo, a única maneira de vocês fazerem morrer os anseios da natureza humana, é vocês vivendo pelo Espírito. Se você viver pelo Espírito, se você andar no Espírito, se o Espírito conduzir a sua vida, então você não vai satisfazer os desejos da natureza humana. Então, andar no Espírito, não satisfazer os desejos da natureza humana. Amém? É sempre bom a gente lembrar de algumas coisas, e eu quero te lembrar um pouquinho o que é o novo nascimento. Eu quero que você abra comigo em Titos, capítulo 3, versículo 3 a 5. Titos, capítulo 3, versículo 3 a 5. A Bíblia diz assim, em outros tempos, eu estou lendo na versão NVT, é isso mesmo, Kleber? Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Aleluia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez o que, irmãos? Nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Ele é nascido de Deus. Amém? Então, quando nós falamos sobre o novo nascimento, nós precisamos entender aquilo que a Bíblia diz no livro de Colossenses, aliás, de Tessalonicenses, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui da composição do ser humano. Eu e você, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Amém? Essa é a composição do ser humano. Quando a Bíblia fala que em Deus nós nascemos de novo, que Ele nos deu uma nova vida, está falando de um renascimento espiritual. A Bíblia está se referindo ao espírito humano. Quando você nasceu de novo, o seu espírito foi recriado. E quando o seu espírito foi recriado, aleluia, você vai vibrar com isso. A natureza de Deus foi colocada no seu espírito. Nós temos uma nova natureza, eu quero que você diga, eu tenho uma nova natureza. Aleluia, essa natureza é a natureza divina, é a inspiração de Deus em nós. E esse é o novo nascimento. O novo nascimento tocou o nosso espírito. Quando a Bíblia fala sobre um novo nascimento, está falando sobre um renascimento espiritual. Amém? E para você aprender mais sobre isso, quinta-feira estaremos ministrando mais sobre o novo nascimento. Amém? Agora, nós também temos uma alma. E a alma, ela está sendo salva. É um processo que começou desde o momento que o seu espírito foi recriado, e o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, e agora nós começamos a ser
preenchidos e alimentados pela palavra de Deus, a nossa alma ela está sendo salva. É um processo que a Bíblia chama também de renovação da mente. A mente está sendo renovada. Amém? Agora, o nosso corpo, que é o local onde habita o nosso espírito e a nossa alma, amém? Esse corpo, ele não nasceu de novo. Essa carne, ela não nasceu de novo. Ela é corruptível. E nessa carne opera uma força. Há uma força em nossos membros que nos impulsiona, que tenta nos impulsionar para baixo. A Bíblia chama isso de lei do pecado em Romanos capítulo 8. Mas graças a Deus, porque é uma força muito maior que nos puxa para cima. E a Bíblia chama isso de a lei do Espírito da vida. Então, quando você nasceu de novo, a lei do Espírito da vida que habita em você, amém? Ela domina você, ela te puxa para cima. Embora nós estamos num processo onde a salvação, ela está acontecendo, né? Fomos justificados, nós estamos agora num processo de santificação, e esse processo eu alimento o meu espírito, renovo a minha mente, mortifico os feitos da minha carne. A Bíblia garante que o último inimigo a ser vencido, que é a morte física, já está declarado o fim dela, e aí vai se cumprir aquilo que foi dito, tragado foi a morte pela vitória. Amém, irmãos? Então, aqueles que estiverem vivos, em um abrir e piscar de olhos, eles terão esse corpo transformado. O corpo que é corruptível será transformado em um corpo corruptível. Amém? E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com esse corpo glorificado. Mas nesse tempo terreno, nós nascemos de novo, a nossa alma está sendo salva e o nosso corpo não nasceu de novo. Há uma lei chamada de lei do pecado que tenta puxar a gente para baixo. Mas graças a Deus, porque nós temos a lei do Espírito da vida, amém? Glória a Deus. Isso é muito importante, porque aí nós vamos entender um outro ensinamento da palavra. Paulo diz aqui em Gálatas, mas também 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16, não vamos ler. Juntando, a gente consegue ver 3 homens que a Bíblia cita. Um é o homem natural. E o homem natural é aquele que não recebeu Cristo ainda. Ele não tem a natureza de Deus. Nós éramos assim antes. Aliás, esse texto que eu li, de Tito capítulo 3, ele fala exatamente isso. Em outros tempos, nós também éramos insensatos e desobedientes, ou seja, nós éramos naturais. Nós não tínhamos a vida de Deus. Nós vivíamos no engano. Nós éramos escravos das paixões e dos prazeres. E assim é um homem natural. É aquele que não recebeu Cristo. Mas graças a Deus, porque a salvação está disponível para essas pessoas, amém? E se você estiver me assistindo agora, você pode tomar uma decisão de confessar Jesus como o Senhor da sua vida, e o seu espírito vai ser recriado, e Deus vai te potencializar para viver uma vida que sem Ele você não poderia viver, amém? Mas a Bíblia também fala do homem espiritual. O homem espiritual é aquele que recebeu a Cristo, é aquele que nasceu de novo, e tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Agora, a Bíblia também fala de um outro tipo de homem, que é o homem carnal, que é aquele que recebeu a Cristo, ele nasceu de novo, mas ele vive em derrota, porque confia nos seus próprios esforços para viver a vida cristã. Ele não é inclinado para as coisas do Espírito, ele não vive guiado, ele não anda no Espírito. E a Bíblia chama esse homem de homem natural. É algo muito interessante isso aqui, aliás, é o que chama de homem carnal. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque, veja bem, mesmo nascidos de novo, nós podemos ser considerados carnais. Quando? Quando nós não andamos no Espírito. Vocês estão comigo, irmãos? Então, o homem espiritual, segundo o texto que nós lemos de Gálatas, ele se conhece pelo fruto. Diga, fruto. Jesus já havia dito isso. Jesus falou, é pelo fruto que você conhece uma árvore. Aleluia. É pelo fruto, é pelos resultados que você conhece uma árvore. E nós entendemos que isso está sendo comparado ao ser humano. É pelos resultados que nós vemos do lado de fora, que nós conhecemos a essência que está do lado de dentro. Então, o homem espiritual, ele se conhece pelo fruto. E Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz, o fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo chega a dizer que não há lei contra essas coisas. Agora, Paulo também diz do homem carnal, que também é conhecido por algo, e não são os frutos.
ele é conhecido pelas obras da carne. E ele diz, e obras da carne, irmãos, tem a ver com uma força que tende para o pecado. Então, nós lemos aqui, eu sei que muitos não gostam de ouvir essa lista, mas me permitam repetir, as obras da carne são conhecidas. Então, quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, acessos mesmo de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados. Outras passagens dizem, e coisas semelhantes a essas. Ou seja, a lista continua. Então veja, o homem natural se conhece pelo fruto, o homem carnal se conhece por obras da carne. Ambos nasceram de novo. Mas um está vivendo a vida que Deus projetou para se viver. O outro não está vivendo. Por quê? Ele está dependendo dele mesmo. A única maneira, irmãos, que nós temos de escaparmos das paixões que estão no mundo, mesmo nascido de novo, é andando, permanecendo no Espírito. Essa é a maneira de jamais nós satisfazermos os desejos da carne. E aí entra aquilo que nós chamamos de o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, veja, ele é manifesto, ele não pode ser escondido. Assim também acontece com as obras da carne. O homem carnal pode ser identificado por suas obras. Ou seja, pouco tempo, se nós ficarmos perto de uma pessoa, nós vamos saber que estilo de vida ele está vivendo, se ele está inclinado para ser um homem espiritual, ou ser mesmo nascido de novo, ele tem dependido dele mesmo e tem produzido obras, ele é carnal. Eu sei que isso é um pouco forte, mas é o que a Bíblia nos ensina. Eu sei que você está muito apreensivo, mas eu tenho certeza que no final você vai rir. Até porque o fruto é alegria. Então, a manifestação do caráter do cristão é chamado fruto, enquanto a do carnal é chamado de obras. O homem carnal é aquele que não é dominado ou influenciado pelo Espírito de Deus no seu interior. E aí entra a ênfase da mensagem de hoje. Pega comigo. Nós não somos considerados espirituais pela quantidade de dons e habilidades que temos, mas sim pelo nível de fruto que desenvolvemos como resultado de andarmos no Espírito. Andar no fruto do Espírito é ser espiritual. E se alguém quer um tema para essa mensagem, é exatamente isso. Andar no fruto do Espírito é ser espiritual. O homem espiritual é aquele que anda no fruto do Espírito. Eu me lembro, irmãos, muitos anos atrás, quando eu ouvi um pouco sobre isso, o pastor Eliezer, ele em uma ministração, eu creio que há uns 15 anos atrás, 14 anos atrás, ele disse que ele estava em uma igreja, e às vezes ele via ministros entrando com a Bíblia aqui no peito, e quando entrava na igreja ele, e ele dizia, como aquele homem é espiritual. Eu não sou nada, esse é espiritual. Porque eu olhava para o lado de fora e via aquela pessoa talvez ali no púlpito exercendo um chamado. Veja, eu não estou criticando os ministros, eu sou um ministro, mas só para você entender o exemplo. Então era a percepção que ele tinha do que era ser espiritual, né? E ele disse que quando aquele ministro olhava para ele e fazia, ele falava, vixe, esse é muito espiritual. Mas depois ele ficava sabendo que aquele ministro batia na esposa em casa. Era mau caráter, mentiroso. Então tem duas coisas que a igreja de Cristo precisa entender. Uma coisa é o dom e o talento, e até mesmo a unção de Deus que vem sobre nós, nos ajudando a produzir para Deus. Mas outra coisa é a unção dentro, que nos capacita a produzir uma vida que vai colocar para o lado de fora a natureza de Deus que está no nosso espírito. Deus é amor, quantos concordam comigo? Então, se você tem a natureza dele, você vai manifestar o quê? O amor. Deus é paz, é bondade. Deus é bom em todo tempo. Então, se você está nele e a natureza dele está em você, então essa bondade vai fluir de você. Isso é algo muito sério. Mas veja só, andar no fruto do Espírito é ser espiritual. E o fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós, mediante um novo nascimento. O que o novo nascimento fez? Recriou o seu espírito. O homem natural só pode gerar vida natural,
Mas aquele que é nascido de Deus, nasceu espiritualmente. Não duvide, você nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Jesus fala em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo aquele que está em mim, esse pode produzir fruto. Então, nós podemos agora, em Cristo, viver uma vida que sem Ele jamais poderíamos viver. Amém? Então, fruto é a manifestação da natureza de Deus, que foi colocada em nós. Deus colocou à nossa disposição os meios, irmãos, para nós vivermos uma vida eficaz, realizadora, poderosa, gratificante, uma vida excepcional, acima da média, onde portas serão abertas e se manterão abertas, onde coisas vão acontecer e vão progredir, vão avançar. Deus tem muito mais para mim e para você, amém, irmãos? Agora, é importante para Deus que a gente desenvolva as qualidades da sua natureza. E o desenvolvimento disso é o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Jesus falou algo interessante em João capítulo 13, versículo 35. Pega isso. Jesus falou assim: nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos. Pelo saldo da sua conta bancária. É isso, irmãos? Pelo poder que você emana quando você prega, quando você canta, quando você faz algumas coisas. É isso, irmãos? Não. Jesus falou: as pessoas vão identificar que vocês são os meus discípulos, eu vou parafrasear aqui, quando elas verem um fruto em vocês. E o fruto é amor. Então Jesus falou: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós somos conhecidos pelo nosso fruto e não pelos nossos dons. Somos conhecidos como seguidores de Jesus pelo nosso amor uns pelos outros e pelo nosso fruto. Jesus é conhecido. Eu não sei se isso traz um pouquinho de temor para você. O pastor Dolphin pregou um tempo atrás, pouquinhos nesse caminho, e mostrando a importância de você ser, em qualquer parte, aonde você estiver, consciente dessas verdades. Porque poucas pessoas vão ler a Bíblia, mas muitas pessoas vão ler eu e você. Então, uma demonstração do fruto do Espírito, ou da natureza de Deus que está em nós, é uma demonstração do caráter de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, não precisa abrir, a Bíblia diz, irmãos, que nós somos embaixadores de Deus. E que Deus está fazendo o seu apelo à humanidade por meio de nós. É uma responsabilidade muito grande, que eu acho que nós devemos levar a sério. Amém? Muitos de nós têm orado: oh Deus, se mova poderosamente através de mim. Faz por mim, por meio de mim, através de mim. Isso é maravilhoso, Deus quer nos usar. Nós somos a maneira legal pela qual Deus atua na terra. E graças a Deus pelo poder de Deus que nos capacita e por talentos que foram colocados. Mas a nossa prioridade, irmãos, deveria ser desenvolver o fruto do Espírito. Mateus capítulo 14, versículo 14. A Bíblia diz que quando Jesus saiu do barco, ele viu grande multidão. E ele teve compaixão dela. Diga, fruto. E depois ele diz que ele curou os enfermos. Diga, dons. Isso me lembra aquilo que Paulo falou em Coríntios. Ele falou: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Não é assim? Mas ele diz: eu posso até mesmo fazer doações para os pobres. Mas se não tiver amor, é algo muito sério. Agora, eu quero voltar com você um pouquinho naquela parte que Gálatas fala: e jamais satisfareis os desejos da carne. Andem no Espírito e jamais satisfareis os desejos na carne. A gente viu que a lista de obras, ela é grande. E ela não parou ali, tem muito mais. Então, andar no fruto, irmãos, vai nos livrar de briga, discórdia, uma vida mentirosa, roubo, palavras torpes, ou palavrões, palavras de baixo escalão, prostituição, masturbação, ganância, comer demais,
ser safado, sem vergonha, imoral, mau caráter, nome sujo, inconstante, infiel, pavio curto. E a lista continua. Não teria possibilidade de viver sem depender e sem ser escravo disso, se não tivéssemos nascido de novo. Mas graças a Deus porque nós nascemos de novo. Aleluia. Essa parte você tinha que vibrar. Amém? Então eu vou repetir, tá bom? Não haveria possibilidade de nós nos livrarmos dessas coisas, se nós não tivéssemos nascido de novo. Naturalmente falando, o homem natural não consegue. Mas graças a Deus porque nós nascemos de novo. E em nós está a divina semente. E o poder de Deus está dentro de nós. Nós estamos conectados a Ele. Da videira vem vida. E essa vida, ela promove em nós um potencial, irmãos, de passarmos para o lado de fora aquilo que nós já somos para o lado de dentro. Aleluia. Então é possível. Diga, é possível. Diga, é possível. Diga, Pai, obrigado. Porque eu fui chamado para viver uma vida acima da média. E essa vida é possível, porque você habita em mim e me capacita, e eu ando no Espírito. Aleluia! Então, nós não vamos usufruir, irmãos, o melhor do reino de Deus, se nós andarmos seguindo as inclinações da carne. Como eu disse, o foco tem que ser, eu nasci de novo, e agora eu tenho o escape dado por Deus, para como viver essa vida, ou seja, para como frutificar, porque sem Ele não seria possível. Mas se com Ele, e a palavra me ensina, que esse fruto já está operando em mim, então agora, quando eu frutifico, eu mortifico os feitos da carne. E deixa eu dizer algo para você, carne não se expulsa, irmão, se mortifica. Pastor, deixa eu ir na frente, impõe as mãos para mim, expulsa esse espírito de prostituição. Está tentando vir na minha vida, mas a Bíblia nem diz que é um espírito, diz que é uma obra da carne, para aquele que nasceu de novo. Eu sei que por detrás de tudo que não presta, o diabo está. Mas tem coisa que muitos cristãos estão chamando de diabo, e na verdade a Bíblia chama de obra da carne. Briga, dissensão, facção, prostituição. Mas o que é prostituição, pastor? É sexo fora de ordem. E qual é a ordem, pastor? Casa e vai para a galera. Casa e vai que é tua, Tafarel. Então, geralmente, nós recebemos os solteiros dizendo, pastor, não aguento mais, eu preciso casar, porque olha, pastor, testosterona, é tanta coisa, eu preciso casar. Aí veio o pastor, então casa, meu filho, casa e aí, aleluia, vai lá, amém. Aí passa um tempo, agora vem o casado, pastor, quero me aconselhar, por quê? Casei e não está acontecendo mais nada. Não está acontecendo nada. Então, veja bem que, em qualquer maneira, seja solteiro, seja casado, você depende de andar no fruto do Espírito. E essa é uma vida que glorifica a Deus. E a Bíblia diz que nós não vamos provar do melhor do reino de Deus, mesmo estando disponível, se nós não andarmos no fruto do Espírito. E é por isso que os que estão em Cristo, quantos estão em Cristo? Aleluia. Ô gente, essa mensagem é para rir, viu? Porque você pode olhar baseado em áreas que você tem que melhorar, em áreas que você tem fraqueza, mas todos nós temos. E o foco da mensagem não é essa. O foco da mensagem é, o diabo perdeu, porque eu tenho a capacidade de frutificar. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou viver mais qualquer tipo de vida. Eu fui chamado para viver uma nova vida em Deus, amém, irmãos? Aleluia. Então, os que estão em Cristo, os que são de Cristo, eles crucificaram a carne. E aí tá alguns irmãos que dizem, vamos voltar para o Evangelho. Vamos voltar para o Evangelho da cruz. É verdade. E o que é o Evangelho da cruz? Primeiro, Jesus não está mais lá, viu? Ele foi pendurado na cruz, mas ele não está mais lá. Ele morreu e ele ressuscitou. E agora? O que seria essa cruz para o cristão? É crucificar a carne. Aí você vai entender, lendo o livro de Efésios, depois que ele fala de tudo aquilo que nós temos em Cristo, todo o bem que nós temos nele, e que Deus colocou à nossa disposição. Aí ele começa a dizer, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Porque como eu te disse, quando você nasceu de novo, o seu espírito foi recriado. Mas você tem uma alma
que precisa ser renovada e ser salva, e tem um corpo que existe ainda uma lei puxando para baixo, mas agora você tem que aprender pela palavra que o poder que está dentro de você é muito maior. E todos os dias, porque o fruto, ele não nasce maduro, ele amadurece conforme a prática. Então todos os dias eu vou continuar ali. Aleluia! A questão é, eu tenho que olhar um ano atrás e comparar com a minha vida hoje, e eu tenho que perceber, eu melhorei. Eu sou mais espiritual. Por quê? Porque me foi dada uma oportunidade, e agora eu até mesmo estou usando meus dons? Não. É porque eu era mentiroso e não estou mentindo mais. Aliás, mentira e meia-verdade é tudo mentira. É porque eu roubava e não roubo mais. Que é isso, pastor? Esse negócio de roubar, era safado, sem vergonha, roubava o tempo da empresa, roubava acessório da empresa que não é seu, mas foi só uma caneta, mas não é sua. E aí, isso vai perdendo a força. Isso perdeu a força no novo nascimento. E a vida de Deus vai se levantando. E aquilo que parecia difícil demais, já não é. Uma mulher chegou ao pastor e falou, pastor, meu marido é pavio curto, o que eu faço? Mas ele está vindo para a igreja, está congregando. Eu falei, deixa ele vai nascer de novo, e o Espírito de Deus vai pegar esse pavio e vai alongar. Porque agora ele vai andar em longanimidade. E foi exatamente o que aconteceu. Homem não muda homem, mas Deus muda o homem. A vida e a natureza de Deus que está em você, está mudando você. Você está diferente, você está andando diferente. E Deus quer que a gente continue vivendo assim, porque isso é ser espiritual. Não tem nada a ver com a quantidade de dons que nós temos. Pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu só quero uma oportunidade. Ou pastor, eu só quero fazer aquilo. E é verdade, você vai ter oportunidade assim como eu tive. Eu tive a oportunidade, eu não estou totalmente maduro. E quando eu tive a oportunidade, tinha tanta área para melhorar. Tinha tanta coisa, eu não me sentia capaz. Mas graças a Deus, porque a oportunidade foi me dada. Mas não é porque a oportunidade foi te dada, que você vai poder viver na cachorrada e viver de qualquer jeito. Não, Deus com a oportunidade de servir no reino ou não. Mas ela vai ser dada. Ele quer que você desenvolva o fruto do Espírito. Ele quer que você seja um homem do amor. Ele quer que você ande em alegria. Ele quer que você ande em paz. E não é qualquer paz. É uma paz que excede todo entendimento. Não importa o que está acontecendo lá de fora. Tem uma paz que me guarda, me protege. Aleluia, eu estou em paz. Amém, irmãos? Deus quer que você ande em longanimidade. Em mansidão. Pastor, meu marido é mais grosso que papel de enrolar prego. Mais grosso que apito de navio. Mas saiba que debaixo da unção de Deus, e produzindo o fruto do Espírito, ele vai ficar manso. E na verdade a gente vai entender que muitas coisas eram inerentes à nossa personalidade, ao nosso caráter, mas o diabo, por conta de uma influência errada, estava influenciando a gente para usar esses talentos, esses dons, para o lado errado. Às vezes uma pessoa que é muito fofoqueira, gosta de falar muito da vida do outro, é porque ela tem uma habilidade no falar, de reunir pessoas, de trabalhar, e aí quando o fruto do Espírito trabalha essa pessoa, tira esse lado feio, fofoqueiro, mal visto, e agora essa pessoa começa a usar a habilidade que ela tem com sabedoria. Você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Agora para ajudar pessoas, para levantar pessoas, só Deus pode fazer isso, irmão. E todo mundo aqui tem que glorificar Deus, porque de fato, irmãos, quando a gente olha, só Deus poderia ter feito o que Ele fez na minha vida, amém? Aleluia, aleluia. Então, uma coisa, irmãos, nós precisamos lembrar quem nós somos. A gente tem que ter amnésia de vez em quando. E a gente precisa lembrar de quem nós somos. Porque senão a gente fica declarando de nós mesmos quem nós não somos mais. Por exemplo, uma pessoa que era inconstante. Nasceu de novo, ele era inconstante. Não parava em lugar nenhum. Entrava num lugar, saía. Parava pouco tempo, não saía. Aí ele nasce de novo. Aí o fruto do Espírito começa agora a equilibrar. E ele começa agora a amadurecer nisso. E o Espírito começa a mostrar para ele, não é assim, calma. Vai com calma. Vamos pensar antes de agir. Vocês estão comigo, irmãos? Uma pessoa que tinha o hábito de gastar tudo que ganha, comprar por impulso. Agora o Espírito como é calma, domínio próprio, se acalme. Você precisa guardar um pouquinho. Você precisa ter uma reserva financeira. Aleluia. Quantos creem? Oh, glória. Você precisa controlar. Você precisa ter controle.
Uma pessoa que falava muito, vai se controlar agora. E o mentiroso, você acha que ele nasceu de novo, ouviu uma música, ouviu a equipe de louvor cantando aqui, sentiu um arrepio, chorou. Aí ele saiu da igreja e agora ele não vai mentir mais. Não, vai ser tentado a mentir. Até ele aprender e a natureza de Deus, o fruto for desenvolvido nele. E aí ele foi livre. Então tem orações que nós precisamos fazer mais sincera com Deus. Alguns momentos tem que ajoelhar mesmo e falar, Pai, estou com inveja, estou com orgulho. E a questão não é isso, a questão é, Pai, mas eu me lembro da Tua palavra. Ela diz que eu nasci de novo. E eu fui recriado para viver novidade de vida, não para ser escravo do diabo. Eu era escravo do diabo, mas agora eu sou servo da justiça. E eu não aceito isso da minha vida. Espírito Santo que habita em mim, aleluia, eu creio. Esse fruto está crescendo, amadurecendo, eu recebo essa influência. E o Espírito Santo está lá injetando força, poder e capacidade em você. Amém? Quantos creem nisso, irmãos? Aleluia, eu acho que você vai dançar no final dessa reunião, pode ter certeza. Então, graças a Deus pelo fruto chamado amor, diga amor. Aleluia! Todos os frutos, irmãos, derivam do amor. Mas eu gosto de dizer, né, algo que eu ouvi, mas eles são mantidos no lugar pelo domínio próprio. Isso é algo muito importante, porque o domínio próprio, ele te ajuda a fazer pequenas escolhas todos os dias, e depois isso vai se tornar um hábito. E quando se tornar um hábito, então não será mais difícil como era. Alguém pegou isso aí ou não? Eu não sei quanto a você, mas eu estou melhorando todos os dias. Amém? Tem momentos que eu tenho conversa com a minha esposa, e eu falo para ela, isso aqui não está legal, eu percebo que eu não estou sentindo, Calma. Calma. E aí entra o domínio próprio. Por quê? Porque tem dia que você não vai estar sentindo nada. Mas não é o sentimento que determina se você nasceu de novo ou não. Sentindo ou não sentindo é real, eu nasci de novo. Aleluia, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eu sou o Filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, a divina semente está em mim, aleluia, eu posso frutificar. Então, num dia que você não estiver sentindo nada, pega isso aqui, irmãos, tome cuidado e mantenha o fruto em operação, se usando do domínio próprio. Todos os dias, pequenas escolhas. Nós estamos aqui, irmãos, conversando, ministrando a palavra, e como eu disse, nenhum de nós somos totalmente maduros, estamos avançando e crescendo. E todos nós temos áreas que estamos melhorando, graças a Deus por muitas áreas que melhoraram, mas temos áreas que estão melhorando. E o ponto é, nessas áreas que nós estamos melhorando, é continuar todos os dias, dependendo de Deus. Porque senão você vira um carnal. Lembrando que um homem carnal é aquele que depende da própria força para querer fazer alguma coisa. Então, quando eu nasci de novo, eu era viciado em pornografia. Mas agora, pode botar a revista aí, na minha frente. Expulso um por um. Fui até evangelizar, pastor, no carnaval. Você vai ser evangelizado. Não, irmãos. Escuta o que eu vou dizer. Tem pessoas que foram viciadas numa área, o diabo massacrou naquela área tão firmemente, que até Jesus voltar, ela vai ter que ter um zelo especial naquela área. Pessoas, por exemplo, que eram viciadas em bebida, talvez até Jesus voltar. Eu queria ter uma notícia muito melhor para te dar. Mas até esse fruto está totalmente maduro, e mesmo quando ele tiver, você vai ter que evitar ficar naquele ciclo, onde só o cheiro te lembra do que a bebida proporcionava e de coisas que aconteciam. Vocês estão comigo, irmãos? Eu disse isso, né? O fruto não nasce maduro, mas pela prática, ele amadurece. Um ponto que eu acho muito importante, irmãos, e eu creio que é por isso que esse tema veio no meu coração, um tema que a gente ministra todo ano na igreja, é porque nós estamos
manifestando quem Cristo é por meio das nossas atitudes. O nível de fruto que nós produzimos, o amor, está manifestando, as pessoas estão tendo essa visão de quem Deus é por intermédio disso. Imagine, eu estava hoje de manhã praticando exercício, e aí o time perdeu lá no pênalti, e aí um saía da janela, xingava o outro, que o outro xingava o outro, eu olhei, e até me veio uma coisa assim, acho que eu vou falar alguma coisa também, porque aqui é Palmeiras. Não é assim? Aí o cristão tem um fruto, um freio, um equilíbrio, um domínio próprio. Você não é igual a eles. Um ser humano não pode ser chamado de lixo porque o time dele ganhou ou perdeu. Isso é um baixo escalão que as pessoas naturais estão vivendo. Elas são cegas, mas o cristão não. Olha o que a irmã Joyce Meyer escreveu. Aliás, uma mulher muito ungida para falar. Tem 2 temas do ministério da Joyce que eu recebo muito, entre outros. Mas quando ela fala sobre renovação da mente, e quando ela fala sobre frutificar, viver uma vida acima da média, ela é muito usada por Deus. E nós temos que reconhecer a unção, amém, irmãos? Inclusive tem um livro dela aí, você pode comprar. Amém? Muitas pessoas cujos dons as levam ao lugar que desejam, não desenvolveram as qualidades que precisam para permanecer ali. Ou elas podem ficar por algum tempo em certo nível onde os seus dons as levaram, mas nunca vão além disso. E ela chega a citar o próprio exemplo dela, que no início do ministério dela, ela ministrava para um grupo pequeno, mas ela não andava no fruto. E tinha uma série de coisas que, mesmo a unção estando lá quando ela pregava, não manifestava Cristo. E aí Deus começou a tratar com ela. E algumas pessoas perguntam, mas a unção estava lá, você pregava, o que impediu, o que mudou? Ela falou, mudou, porque Deus tinha algo a mais para mim. Eram 30 pessoas, e hoje eu ministro para mais de 30 mil. Ou seja, não andar no fruto pode limitar o que Deus tem lá na frente para nós. Pode quebrar ciclos. E eu estou pregando para mim, irmãos. Você não sabe o temor que eu estou pregando isso aqui hoje. Porque eu não quero isso na minha vida. Eu quero seguir o exemplo de homens. E eu quero ouvir de Deus, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel. Eu não quero, irmãos, saber que eu manchei o nome do Evangelho. Porque tendo a capacidade de Deus em mim, eu não frutifiquei. Alguém disse que quem busca Deus pelo que Ele é, inevitavelmente vai provar o que Ele faz. Mas quem busca Deus pelo que Ele faz, nunca provará o que Ele é. Então uma mensagem dessa, nos últimos dias, é chamada de pesada. Não prega coisas tão pesadas, mas não é, irmão, se você pegar com o entendimento correto. Eu entendo como livramento, e Deus dizendo, chegou o tempo de avançar, por isso eu estou te preparando. Ah não, eu vou falar isso de novo. Eu entendo como Deus dizendo, chegou o tempo de preparar, aleluia, de avançar. E eu estou preparando você porque novas fases vão chegar. E por falta de caráter e por não produzir fruto, o diabo não vai você não será tirado dessa nova fase por não produzir o fruto. Não, você se manterá lá. Deus vai te colocar lá e o fruto, que é resultado da vida de Deus em nós, vai fazer com que você se mantenha lá. As portas ficarão abertas. Gente, isso vai afetar tudo. A gente pensa só no contexto de igreja, mas isso afeta o nosso trabalho, isso afeta a nossa família, isso afeta, irmãos, por onde a gente passa. Eu não sei quanto a você, mas eu quero frutificar, amadurecer e crescer mais nisso. Isso é ser espiritual. Eu creio, irmãos, Ministério Verbo da Vida crê, nós cremos nos dons do Espírito, nas manifestações do Espírito e reações que acontecem. Nós dançamos mesmo, celebramos, nós pulamos, mas nós também pregamos, irmãos, que nós temos que
mortificar os feitos da carne. E nós temos que produzir o fruto do Espírito. Quantas perdas houveram, irmãos, por não se andar nesse padrão? Então, quem busca Deus pelo que Ele é, inevitavelmente, vai provar do que Ele faz. E Deus é amor. E essa natureza de amor está em mim e em você. Aleluia. E nós vamos colocar lá para fora. Não era possível, mas nascido de novo é possível. Eu quero ler um outro texto com você. Estamos já para encerrar. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem faz morrer, diga eu. Você que está me assistindo, tudo bem, hein? Ele diz, fazei, pois, morrer. Agora é a revista atualizada, né, Kleber? Desculpa aí, viu? Fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena, a vossa natureza terrena. Então, ele diz, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também no outro tempo, quando vocês viviam nelas. Agora, porém, aleluia, graças a Deus. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso, irmãos. Ele está falando, se revistam dessa nova vida, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, na qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém, irmãos? Aleluia. Eu declaro um tempo de crescimento, mas vai vir crescimento, irmãos, de maneira saudável, e você vai se permanecer lá. Você vai permanecer lá. Jovens, olhem a fase que vocês estão vivendo e valorize elas. A unção e a graça de Deus está potencializando vocês para elas. Não queiram mudar a fase. Se é fase de preparo, de estudo, de começar um estágio, um trabalho, valorize essa fase. A unção de Deus está capacitando vocês. Meu irmão e minha irmã, aleluia, se alguma coisa aconteceu e até mesmo uma porta de trabalho foi fechado, se domine aí e comece a provar da alegria e da bondade de Deus, e uma nota vai vir no seu coração, e essa nota é, Ele já está abrindo um novo trabalho muito melhor para você, e você vai entrar lá, e o dono dessa empresa vai dizer, ainda bem que você chegou, eu precisava de alguém com o caráter que você tem, com a responsabilidade que você tem. Quem você é? E você vai dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, eu nasci para ser luz, eu nasci para ser sal, eu nasci para brilhar e viver uma vida excepcional e acima da média. Amém, irmãos? Aleluia! Isso é o cristianismo, irmãos, sendo vivido na prática. Aleluia! É o marido se tornando o melhor marido, e a esposa notando, ele está melhorando. Aleluia! Eu já melhorei tanto, irmãos. Pode conversar com a minha esposa. Ai, meu Deus do céu, desde quando eu casei, melhorei muito. Amém, irmãos? Ela deve ter glorificado muito ao Senhor, e glorificado a Deus tanto pelo fruto do Espírito. Mas tem uma coisa, ela também melhorou muito. Ai, como eu glorifiquei a Deus. Amém, irmãos? Nós melhoramos, estamos melhorando. Aleluia. E tem dias que a gente não está sentindo nada, mas lembre-se, o domínio próprio sustenta e continua mantendo aquilo que é e que o diabo não pode tirar. A alegria está lá, o amor está lá, a longanimidade está lá, a bondade está lá. Eu vou tomar cuidado com o que eu falo, eu vou tomar cuidado com as atitudes que eu tenho, eu vou tomar cuidado com as decisões que eu tenho, porque isso afeta a minha vida, afeta a minha família, afeta o meu trabalho, afeta o reino de Deus. Então eu tenho que tomar cuidado, aleluia. Mas graças a Deus, porque o poder de Deus e a unção de Deus está dentro de nós, e essa unção nos capacita a frutificar. E essa é a hora que você tem que dançar, irmãos, e dizer na cara do diabo, eu vou crescer. Quando você diz eu vou crescer, não é na sua própria força não. Você diz eu vou crescer, porque o poder de Deus, o potencial de Deus está dentro de mim. A divina semente está dentro de mim, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Como família, temos que tomar mais cuidado. Amém. Aleluia. Como patrão, como cidadãos, temos que tomar mais cuidado. No trânsito, quando aquele abençoado te fechar. Então você vai ter, talvez vai se levantar um padrão que não é mais o padrão que é a realidade agora. Mas vai se levantar como fosse. Mas o domínio próprio vai estar lá. E a carne pode estremecer de ira, mas o Espírito Santo vai estar, o seu espírito vai estar borbulhando de alegria. Por quê? Tomei a decisão certa. Ele passou, minha carne se acalmou e eu não xinguei. Pelo contrário, eu falei: ah, filho de uma abençoada, ah, filho de uma herdeira, pega minha conta aí, faz um depósito para mim, ou então me dá sua conta que eu vou depositar uma oferta para você. É só uma brincadeira para você rir um pouquinho. Aleluia. E aí nós estamos manifestando o caráter de Cristo. Alguém mandou uma carta para o ministério de Joyce Meyer. Ela colocou em um relato que ela fez. E essa pessoa falou: a mensagem que você pregou transformou minha vida. Mas ter trabalhado perto de vocês e visto quem vocês são em essência, trouxe uma transformação muito maior. Uau! Eu não posso ser alguém aqui no púlpito e ser outra pessoa lá fora. Aleluia. Não, eu tenho que ser o mesmo. Amém, irmãos? Mas graças a Deus, porque nós temos esse potencial. Amém? O homem espiritual é aquele que anda no fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. E eu quero terminar fazendo essa confissão com você. Diga: eu sou um homem, ou uma mulher, né? Vamos lá. Eu sou um homem espiritual. Diga: eu ando em amor. Diga: eu manifesto a natureza de Cristo. Aleluia. Agora, não seria possível, irmão, sem a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos cantar uma canção aqui, uma mensagem linda sobre o Espírito Santo. Mas eu queria que você tivesse gratidão pela pessoa do Espírito Santo. Porque sem Ele não teria como. Mas graças a Deus Ele está te ajudando em todos os dias. Tem até pessoas que se esqueceu de você. Tem até pessoas que te abandonaram. Mas Deus, por meio do Espírito, não. Ele continua lá. Aleluia, amém? Aleluia, o Espírito Santo, força, poder, habilidade de Deus, habita em nós. Aleluia.